Fala, Wesley, tudo bem? Eu li a norma lá e eu fiz um esboço aqui do que seria esse projeto de padrão de entrada subterrânea, né? A concessionária diz que precisa de uma caixa de passagem a cada 20 metros, mas a critério dela, se ela achar que tem necessidade, ela pode pedir mais de uma caixa de passagem. A norma diz que a caixa tem que estar distante a no máximo 1 metro do poste, né? Eu te aconselho deixar o mais próximo possível, né? Para a gente não ter problema com a pessoa que for fazer a vistoria, né? Então, a concessionária diz que do ponto onde tem a derivação até a entrada dos cabos no eletroduto tem que ter uma distância de 1,1 m a 1,3 m, né? De 1,10 m a 1,30 m, né? De distância, né? Fica flutuando, né? Daí na ponta do eletroduto tem que ter uma peça assim, que é um cabeçote, ou uma curva, né? Que é por onde vai acontecer a entrada dos cabos, né? Daí esse eletroduto vai descer para o poste. Aqui ele tem que ter uma plaquinha de identificação. Daí na norma eu achei a referência dessa plaquinha em 2 lugares, né? Aí nos 2 lugares que eu olhei, ela tá com dimensões diferentes, né? Então, e ela tem que ser amarrada no eletroduto com arame galvanizado. Daí agora as dimensões da placa e como que tem que ser a gravação da placa eu não consigo te dizer com certeza. Em uma das referências que eu achei na norma, diz que a placa tem que ser pintada com o número da residência, né? Identificando o lote ou o número, com tinta anticorrosão, né? E que a placa teria que ser de material acrílico ou alumínio, né? Daí se a gravação poderia ser, digamos, ser por relevo, assim, eu não encontrei essa informação. O que eu encontrei na norma foi que o eletroduto tem que ser amarrado no poste com fita e presilha de aço inox ou de aço galvanizado a fogo. Também tem essa opção de aço galvanizado a fogo. Também tem uma outra referência sobre amarrar o eletroduto com arame galvanizado, mas só se não tiver a opção de usar os outros 2 materiais, né, inox ou cinta galvanizada a fogo. O que eu ouvi na norma foi que essa amarração do eletroduto tem que acontecer a cada 2,5 m, né? Que foi um desenho que eu achei aqui, mas eu acho que não é bem essa informação, né? Aqui eu diz assim, ó, fita de aço inox a cada 2,5 m, né? Eu acho que por uma questão de excesso de cuidado a gente adotar menos, né? Então aqui, ó, tá vendo esse aqui é um ramal multiplexado, por exemplo, né? Rede de baixa tensão de energia. E tem essa dimensão A, né? Então essa dimensão A, ele diz aqui que assim, ó, o valor de A deve estar entre 1,1 m a 1,3 m, referente ao distanciamento da rede de baixa tensão de distribuição, até o eletroduto de descida dos cabos. Então é isso, né? Você tem que deixar uma distância, né, do cabeçote do teu eletroduto de 1,1 m a 1,3 m, onde vai entrar os cabos, né? E daí aqui as fitas de aço inox, para amarrar o eletroduto, tem uma distância mínima de 2,5 m, né? Uma distância máxima de 2,5 m, eu acredito. E então, voltando para cá, o tubo vai descer, né? Aqui o poste está enterrado, né? E daí aqui ele entra na caixa, né? Vamos ver. Ele tem a entrada na caixa e a saída na caixa, né? Nessa primeira caixa aqui, que é do lado do poste, tem que ser deixada uma sobra mínima de cabo aqui dentro de 2,5 m. Na primeira caixa. Nas outras caixas de passagem pode ser deixado menos que 2 metros, mas no mínimo 1 metro. Daí, essa caixa que eu desenhei aqui, ela é do tipo tampa de concreto, né? Então, a caixa com tampa de concreto, ela tem uma moldura de cantoneira, né? De aço galvanizado, né? De metalon, né? Mas se a caixa é comercializada, ela já deve estar resolvido esse problema aqui se você vai comprar pronto, né? Daí, a caixa de passagem, né? A caixa de passagem, ela tem as dimensões conforme o desenho lá, e ela também tem uma moldura de metalon. Ela também tem uma moldura de metalon que é montada aqui, né? Aba de 60 mm. E daí, embaixo da tampa de concreto é montada essa outra tampa aqui, uma tampa, eles chamam de subtampa, né? Essa tampa tem que ter 2 alças para puxar. Ela tem que ter 4 furos nos cantinhos, assim, de 19 mm, que é onde vai passar um dispositivo da concessionária lá, que é para fazer o lacre da tampa, né? Então precisa 4 desses dispositivos aqui. Eu não achei na norma como que é o desenho desse dispositivo ou como que a concessionária faz o lacre dessa peça aqui. Daí embaixo da tampa, olhando por dentro, a caixa tem esse formato, né? Isso aqui, essas reentrâncias aqui são para o caso de a caixa ser construída de concreto, né? Mas se for construída de alvenaria, pode ser
pode ser reto, né, sem esses encaixes. Então o eletroduto entra por aqui, né? O eletroduto desce e entra aqui. E depois ele sai do outro lado, né? Do outro lado ele tem outra curva, tá? Essas curvas aqui, eu acho que elas têm que ser daquele tipo que são parafusadas, né? Então o tubo ele é de aço galvanizado a fogo pesado, né? E você pode encontrar esse tubo com dois tipos de rosca na ponta, né? Pode ser DSP ou NPT, né? Daí quando você pedir o tubo, se você pedir ele com rosca na ponta, daí a curva, né, que você vai parafusar, ela tem que ser a rosca igual para você conseguir montar, né? Então essa curva, ela faz a curva aqui e sobe para a parede, né? Daí, assim, tem uma profundidade mínima, né, para enterrar o tubo, né? Então, a informação que eu encontrei aqui foi que aqui, ó, desconsiderando a calçada, esse tubo ele tem que ficar enterrado no mínimo 500 milímetros de distância, né, de profundidade, né? Então aqui eles dão uma sugestão de como que teria que ser feita essa valeta para enterrar o tubo, né? Pelo que eu encontrei aqui, esse tubo ele não precisa ser concretado, tá? Ele não precisa ser envelopado em concreto. Então, você abre uma valeta de 20 centímetros por 50 centímetros de profundidade, coloca você vai nivelar e compactar o fundo da valeta, você vai montar o tubo, né? Você vai montar todo o tubo. Aliás, a montagem, você só vai montar os cabos, né? Por dentro do tubo depois que tiver os tubos tudo pronto, né? A passagem dos cabos só pode ser feita depois que tiver montado os tubos. Daí você vai fazer uma primeira camada de terra compactada de 25 centímetros. Daí você vai colocar mais 50 centímetros de terra compactada. E daí você vai colocar uma fita de advertência aqui, ó, sinalizando que para baixo tem um eletroduto enterrado, né? E daí você vai terminar de compactar a terra até em cima, né? E daí, se você quebrou a calçada, você vai ter que fazer reparo na calçada. Então, a fita de advertência que eles falam é essa aqui, ó, segunda camada. A fita de advertência, ela tem 150 milímetros de largura e continua ao longo da vala, né? Então, essa fita eu não encontrei muita informação sobre qual que é o material dela, se ela é de plástico ou o que é essa fita, né? Beleza? Daí aqui um ponto que eu tenho a dúvida, né? Nesse caso aqui, eu acho que a gente teria que adicionar uma caixinha de inspeção de aterramento, né? Então iria descer um outro eletroduto dessa caixinha aqui, só com o fiozinho de aterramento, né? Então aqui dá pra ver, essa aqui é a segunda camada de terra. Aqui. Então aqui tá o eletroduto, né? O eletroduto é enterrado, né? Na primeira camada de terra compactada. Depois é mais 5 centímetros de terra compactada. Daí aqui é colocada a fita, né? A 20 centímetros de profundidade. E daí aqui é enchido o resto de terra, né? Da valeta terra compactada também. Beleza, né? Então pode ser que a concessionária peça para colocar uma outra caixa de passagem igual a essa daqui, né? Esse modelo aqui é a CP02, né? Caixa de passagem 02. Daí uma dúvida que eu tenho é se o aterramento do padrão pode ser feito uma haste dentro da caixa de passagem. Ou se tem que ser instalado uma caixinha de aterramento, de inspeção de aterramento do padrão de entrada do lado da caixa de passagem, né? Aqui onde eu moro é permitido fazer na mesma caixa, né? E daí a caixa de medição aqui que você vai precisar é essa aqui que está na norma, nessa norma aqui, ó. Ela é a caixa de medição CMD BT200, né? Para um padrão de 200 amperes, né? Então ela mede 600 milímetros por 1000 milímetros e ela tem 200 milímetros de profundidade, né? De espessura, que vai ser ancorado na alvenaria, né? Daí aqui ela tem algumas opções de furo. Ela tem a espessura da tampa é 20 milímetros, né? Daí aqui a montagem dela, né? Então aqui tem alguns acessórios que eu não sei se esses acessórios vêm com a caixa, né? Conector sapatinho para fazer aterramento, conector cunha. Aqui está a montagem dela. E é isso aí. Então na questão de materiais, Wesley, você vai precisar da caixa, desses eletrodutos aqui, que, tipo, nesse caso aqui, teve uma descida de 5 metros, uma curva, daí da caixa até aqui a gente teve mais 3 metros e mais 1,5 metro para subir. Então isso dá 5, 8, 9, uns 10 metros de eletroduto, né? Daí a questão do eletroduto ele tem que ser de 2,5 polegadas, né? O mínimo. Que é o que está nessa tabela aqui. Deixa eu ver.
Só um segundinho. Aqui. Então, o padrão do teu cliente ali é o fornecimento em 220 e 127 volts, né? Então, o padrão do teu cliente ali ele é o padrão T6, né? Trifásico 6, com carga entre 57 kW e 81 kW, né? Os cabos que você vai precisar são do tipo XLP, HEPR ou EPR 90 graus, 95, 50 50, disjuntor de 200 amperes. O eletroduto embutido subterrâneo que você vai precisar, ele é de 2,5 polegadas. E a caixa de medição que tu vai precisar é essa aqui, ó, CMD-BT200, que é aquela que eu te mostrei agora há pouco. O que mais? Esse aqui é pro caso desse... Tá, esse aqui não se aplica mais. Vamos lá. Então tu vai precisar ali de uns 10, tipo nesse caso aqui, uns 10 metros de eletroduto, 2 curvas, que foi o que eu precisei, né? E uma caixa de passagem do tipo CP02, né? Então esses desenhos das caixas de passagem a gente encontra aqui também, ó. Daí eu acho que para você é mais vantagem pegar esse modelo aqui, ó, que tem a tampa de concreto. Acho que é mais barato. Você vai enterrar a caixa e no fundo você vai fazer uma camada de 10 centímetros de brita número 1. Então, da minha parte, assim, o que ficou, mas a parte dos materiais é bem simples, né? A caixa de medição, eletroduto, curva, eletroduto, o capacete. Aqui em cima tem que colocar a identificação do eletroduto, de qual unidade consumidora ele é. Essa plaquinha tem que ser amarrada no eletroduto com um arame galvanizado. O eletroduto tem que ser amarrado no poste com fitas de aço inox e presilha a cada 2,5 metros no mínimo. Eu sugiro que seja menos, para não enroscar lá com o fiscal. E daí a caixa de alvenaria, se você precisar das medidas, você pode encontrar aqui na página 120 da norma. Tem o detalhamento da caixinha de passagem. Essa aqui é a CP01. A que você vai precisar é a CP02, que é para cabos maiores que 70 milímetros quadrados. Que no caso é essa aqui. Tranquilo? Então tá. Bom final de semana aí, Wesley. Obrigado.